Inclusive, esse é um dos mistérios dele, porque durante todo esse período de 112 anos, ele sempre teve a mesma aparência, de um homem de 45 anos, durante todo o período. Então a galera não sabia explicar como que ele conseguia se manter tão novo, como ele conseguia manter aquela aparência e como ele conseguia ser tão bonito, tá ligado? Porque ele não tinha rugas, ele sempre tava com o cabelo tingido, porque ele pintava cabelo, era uma das habilidades dele, e ele também sempre se poupava, por exemplo, ele não bebia vinho, que a gente sabe que álcool faz mal, né? Com o tempo vai fazendo mal. Então, ele não bebia vinho. E ele sempre cuidava muito dele mesmo. Mas eu falei que ela anotou vários dos nomes que o Saint-Germain foi usando durante esse tempo, certo? Alguns desses nomes são Marquês de Montserrat, que era o mesmo sobrenome do vice-rei da Espanha da época, que era o Joaquim de Montserrat, tá? Então vocês vão perceber, até quem gosta de história, que vários desses nomes que ele usava tinham muita importância, porque ele realmente foi um cara que foi passando de reino em reino, de país em país e deixando seu legado. Conde de Bellamare, Cavaleiro Schoening, Cavaleiro Weldon, Conde Soltikoff, Conde Tizarog, e vocês estão percebendo também que são nomes de regiões diferentes, né? Que são nomes de línguas diferentes. E também Príncipe Ragoxi, que seria o príncipe da Transilvânia. Esse aqui provavelmente foi o primeiro título do Saint-Germain, onde ele foi o príncipe da Transilvânia. Isso por quê? Porque o avô dele já era príncipe da Transilvânia e tinha um principado ali entre Áustria e Hungria, certo? E aí, quando o governo austro-húngaro surgiu e tomou conta de tudo e derrubou todos os principados, o avô dele lutou contra o governo. O governo, então, foi lá e acabou com o avô dele foi-se nessa, entendeu? E a família ficou com algumas posses, porque a família tinha muita posse por ter um principado e tal, mas a família nunca ficou muito feliz com isso. Tanto é que o pai do Saint-Germain também lutou por isso. Foi lá e falou, não, a gente quer voltar a ser uma monarquia, a ser um principado e tudo mais, e também foi pro beleléu por conta disso. O irmão Saint-Germain também fez a mesma coisa. A mãe de Saint-Germain, vendo o caminho que isso ia tomar, falou assim, não, esse meu outro filho, eu não vou permitir que isso aconteça, eu vou poupar ele disso. E mandou ele, na época, pra Florença, pra morar com a família Médici. Pra quem curte bastante arte, deve lembrar do nome da família Médici, da Casa dos Médici. A Casa dos Médici era uma casa muito importante em Florença, que teoricamente seriam pessoas normais e que não seriam da monarquia. Mas, depois de um tempo, eles acabaram sendo mais importantes do que qualquer monarquia, porque eles tinham muito poder. Só pra vocês terem uma ideia, dessa Casa dos Médici, onde o Saint-Germain foi criado, 4 papas saíram. Só 4 papas. Então, tipo, é um negócio aí normal, né? Outro dado importante aí sobre os Médici, pra vocês poderem ter uma noção de quem eles eram. Eles foram os caras que investiram no Michelangelo e no Donatello. Os dois caras lá que não são a tartaruga ninja, tá? Os dois caras que pintavam, fazia o diabo, tá ligado? Então, mano, os caras realmente são muito importantes. A família, inclusive, vai virar vídeo aqui. Aguardem que vai ter esse vídeo. Eles ajudaram a construir a Renascença e provavelmente ele ter sido criado e morado lá na Florença, dentro dessa casa, ajudou muito a ele evoluir como pessoa, tá ligado? Ele via artes que nem o Louvre tem, tá ligado? Porque teve várias artes ali do Michelangelo e do Donatello que foram feitas, porque tiveram várias artes importantes, de artistas importantes, que estavam na casa dos Médici e que depois de um incêndio acabou que foram perdidas, tá ligado? Então o Saint-Germain teve o prazer de ver artes que a gente nunca vai ver. Olha que infância, né? Desde muito pequeno, ele ficou encantado com os estudos da alquimia, que a gente já citou aqui no canal algumas vezes, que basicamente estuda lá a pedra filosofal, né? E o poder de transformar alguns metais em ouro. A ideia seria o quê? Se você conseguir zerar a alquimia, se tornar um baita alquimista, você conseguiria ter a pedra filosofal, que você poderia fazer o elixir da imortalidade, que é algo que, com o que a gente tá vendo aqui do Saint-Germain, faz sentido, certo? E você conseguiria transformar vários tipos de metais em ouro. Ou seja, você podia pegar um ferro ali, pagar sei lá quanto no ferro e transformar em ouro e vender muito mais caro. Você seria a pessoa mais rica do mundo, provavelmente. E ele gostou tanto disso e aprendeu tanto sobre alquimia que todo local que ele passava, ele deixava um laboratório. E ele também foi aprender um pouco mais sobre pedras quando ele passou 5 anos com o Shah da Pérsia, que era o cara que mandava lá na Pérsia. Ele passou 5 anos aprendendo. E foi lá que ele aprendeu várias coisas, e não sei se foi de lá, mas uma das